Boa tarde a você que está com a gente aqui na programação da TV Antena 10. Eu sou Lalesca Setúbal e hoje eu te convido a viajar com a gente para uma expedição. É isso mesmo, para o sul do Piauí, para dois municípios, João Costa e Brejo do Piauí. Sabe de uma coisa? Eles fazem parte do território da Serra da Capivara. Nossa jornada começa em Brejo do Piauí. O município ele possui cerca de 14% do território da Serra da Capivara e lá existem vários sítios arqueológicos. Brejo do Piauí guarda paisagens e sítios arqueológicos que ajudam a compreender a história da humanidade. E é justamente por aqui que começa a nossa expedição. A cerca de 500 quilômetros de Teresina, nossa equipe pegou estrada em busca de trilhas pouco conhecidas, cenários impressionantes e vestígios deixados pelos povos que habitaram esta região há milhares de anos. O município de Brejo faz parte da Serra da Capivara, mas esses sítios arqueológicos que nós temos aqui observado e estamos hoje visitando não compõem a área da Serra da Capivara, mas não deixa de ser importante e também de guardar aqui riquezas que necessitam de ser conhecidas pelas pessoas, tanto estudiosos ou não, para que possa estar visitando e valorizando esse nosso patrimônio brejense e que valoriza toda a nossa região e pode fomentar também a economia local. A minha pesquisa já de mestrado e a pesquisa de doutorado já tem indicado que em Brejo do Piauí nós temos mais de 130 sítios arqueológicos. Esse sítio que nós estamos visitando aqui hoje é o sítio da Toca do Riacho do Brejo. Ele foi recém-catalogado, descoberto há aproximadamente 2 anos, né? Através de 2 amigos, 2 ex-alunos, que me indicaram esse local, que haviam pinturas, e aqui fiz o reconhecimento da área, comunicamos ao IPHAN, que é o dever de todos nós, como pesquisadores ou pessoas que não são pesquisadores ainda, comunicar ao IPHAN, né, aos órgãos competentes, para que possa fazer a valorização, o reconhecimento desses locais. Então, em breve nós temos esse novo sítio, que é um sítio de um grande potencial, com muitas pinturas rupestres aqui, que indicam, né, a vivência dos povos originários que ocuparam aqui as terras do Brejo do Piauí. A paisagem chama a atenção logo à primeira vista. Os paredões esculpidos pela ação da natureza ao longo de milhares de anos revelam a força do tempo sobre a região. Mas o maior tesouro está gravado nas rochas. São pinturas rupestres deixadas pelos povos originários que viveram aqui e transformaram essas paredes em verdadeiros registros da vida pré-histórica. Esse sítio, ele possui um diferencial muito interessante aqui em Brejo. Ele possui, no mínimo, 2 tradições aqui de pinturas rupestres, segundo os arqueólogos que já visitaram aqui. E, por exemplo, nós vemos pinturas rupestres aqui avermelhadas, né, com tom de ocre, que foram feitas com óxido de ferro, que é um mineral que pertence aqui a essa região, às próprias rochas. Como temos pinturas com relevo mais fino, sobrepostas, temos pinturas rupestres aqui nas cores acinzentadas, amareladas, isso tudo com diferença de materiais que os povos originários aqui utilizavam para registrar o seu dia a dia, seus rituais religiosos, aqui as suas relações familiares, relações de caça. Eu tenho certeza que você já viu alguma imagem, ou até mesmo pessoalmente, do famoso primeiro beijo da história da humanidade, localizado na Serra da Capivara. Quero mostrar para você aqui um possível segundo beijo. É isso mesmo. Dá um close aqui nessa pintura rupestre, que é emblemática
Ela parece muito com a cena do beijo, né? Isso, que é muito famosa, que roda aí o mundo inteiro já há muito tempo, desde que a Serra da Capivara teve uma proporção aí nacional, internacional, e essa aqui é uma possível cena do segundo beijo. Apesar da riqueza histórica e natural, especialistas e moradores apontam desafios. Melhoria dos acessos, sinalização, divulgação e investimentos em infraestrutura são apontados como caminhos para ampliar a visitação e fortalecer o turismo sustentável. Aqui é necessário que haja uma atenção maior por parte das autoridades competentes para que possa aqui ter medidas de proteção a essas pinturas rupestres, ao próprio sítio arqueológico, um melhor acesso, né? É uma verdadeira aventura chegar aqui nessa região, né? Porque ainda nós não temos o devido acesso, as pessoas que têm necessidade de acessibilidade para também ter a oportunidade de vislumbrar, de contemplar essas pinturas rupestres, esses artefatos arqueológicos que nós temos aqui no município de Brejo do Piauí. Então esses sítios que nós temos dentro do nosso município precisam de uma atenção, precisam ser valorizados e, o mais importante de tudo, preservado, para que as próximas gerações possam também contemplar a história do homem americano que começa aqui no estado do Piauí. Continuando a nossa jornada, a gente vai agora para uma região que tem várias rochas e tudo indica que esse complexo todo, há milhões de anos atrás, era coberto por gelo. Como uma região quente e seca do semiárido piauiense pode guardar evidências de um período em que o clima da terra era completamente diferente. Hoje o cenário é marcado pelo calor, pela vegetação típica da Caatinga e pelas paisagens do semiárido. Mas segundo pesquisas, estas rochas podem contar uma história que começou há milhões de anos, quando tudo isso aqui era coberto por gelo. Aqui no pavimento estriado de Calembre, nós temos algumas evidências que provam que aqui em Brejo do Piauí nós tivemos um fenômeno glacial muito claro, há milhões de anos, aproximadamente 358 a 360 milhões de anos. Isso é um período anterior aos dinossauros, anterior à presença humana aqui na Terra. O estudo ajuda a compreender como ocorrem as transformações climáticas da Terra ao longo do tempo e reforça a importância científica da região. Então, nessa região aqui de semiárido, aqui no estado do Piauí, nós temos esse sítio que prova que nós tivemos esse fenômeno glacial. Hoje, uma região tão quente, árida, né? De vegetação de caatinga no semiárido, mas há milhões de anos tudo era coberto por gelo, por imensas geleiras muito pesadas que deslizavam sobre essa estrutura rochosa, né? Como dizem as pessoas mais comuns, populares aqui da região, um lajeiro, né? Mas na verdade é um pavimento que ele possui estrias, sulcos gerados pela abrasão e pelo deslizamento dessas geleiras aqui na região. Então é algo muito singular e praticamente único para o estado do Piauí, dentro aqui do município de Brejo do Piauí. Muito além da paisagem que chama a atenção pela beleza, Brejo do Piauí pode guardar registros de um passado remoto do planeta. Um patrimônio científico que ajuda a conectar o presente a uma história escrita há milhões de anos nas próprias rochas. Outro destaque da região é um bloco rochoso isolado que abriga pinturas rupestres que fica situado dentro da propriedade da família Aguiar. Há cerca de 20 anos foi descoberto esse sítio arqueológico, que hoje é conhecido como Toca do Poço da Pedra. Acho que está com 20 anos atrás, não sei direito, mas acho que está com essa base mesmo. Aí eles deram fé, eles passaram aqui nos carros deles, aí eles passaram filmando, aí viram as pedras, aí pegaram a licença aqui para ir olhar e aí fizeram esse serviço lá no parque, ali nas pedras. Meu sogro disse que quando era
novo, homem novo ainda, aquele que passarinhava, aqueles que já tinha essas gravuras nas pedras já. Mas não sabiam do que se tratava. Não sabia o que era não. Ele só que já via já essas gravuras nas pedras já. Estamos na Toca do Poço da Pedra, aqui em Brejo do Piauí, mais um destaque do município. E esse aqui, ele vale uma atenção especial, não é isso, professor? Exatamente. Ele apresenta um outro padrão nas pinturas rupestres, um padrão mais geométrico, nós podemos aqui observar. Esse sítio, ele na verdade é um grande abrigo, uma toca que abrigava aqui os povos originários. E ele tem pinturas rupestres tanto na parte baixa, quanto também todo o teto dessa toca. Nós temos pinturas que mostram o dia a dia dos povos, né, da cultura que aqui eles realizavam, como também nós temos novamente as imagens de cervos e de animais típicos aqui da região da Caatinga. Então nós temos aqui uma quantidade imensa de pinturas rupestres por toda a área dessa toca, né? Ela servia também como um local para dormir, para se abrigar das chuvas e também dos animais que aqui existiam naquela época, né? E a gente pode notar que as gravuras daqui são um pouco diferentes. Exato. Consegue explicar pra gente o diferencial? As gravuras aqui, elas apresentam um padrão mais retilíneo, né? Um padrão geométrico, e também nesse sítio nós encontramos, além das pinturas rupestres, gravuras rupestres aqui também. Então nós temos esses dois estilos. Aqui os povos, eles também riscavam, de forma mais comum de falar, né? A rocha, também mostrando o seu dia a dia, como também eles pintavam, eles relatavam nas rochas de arenito, aqui dessa toca, o seu dia a dia. Através de enormes paredões rochosos, Brejo do Piauí se destaca pelas gravuras rupestres, que foram cravadas em rochas por povos que viviam lá há milhões de anos atrás. Observa esses paredões imponentes, dificilmente imagina que eles guardam registros de um passado remoto da Terra. As formações de arenito que moldam a paisagem de Brejo do Piauí começaram a se formar há milhões de anos, a partir de sedimentos depositados em ambientes que já foram ocupados pelo mar. Esse sítio arqueológico que nós encontramos aqui dentro do território de Brejo, ele é repleto de paredões, né, que formam aqui um complexo de sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres. Entretanto, esses paredões, eles contam uma história muito mais antiga do que as próprias gravuras e pinturas que nós vamos aqui observar. Os paredões eram o fundo de um mar raso, né, um leito marinho, que foi se formando durante milhões de anos, né, numa era que a gente conhece como Devoniano. E esses paredões de arenito têm alguns com 60, 70, 50 metros de altura, e na sua base eles formavam aqui bons abrigos para os povos originários, que acabaram, né, milhões de anos depois, fazendo desse local as suas moradas, né, o seu local de apoio, e deixando também registrada aqui a sua vivência, deixando registrado aqui os seus momentos de caça, de rituais, e também a sua tradição aqui de gravuras rupestres. E mais uma vez, como vocês podem observar, a gente encontra esse símbolo, o tridígito, não é isso, professor? Exato. Ele é muito comum, desde sítios que estão a alguns quilômetros daqui, a alguns que estão a algumas dezenas de quilômetros, nós sempre encontramos esse símbolo, né? Que a gente pode chamar de tridígito, né? Como se fosse uma patinha de um animal, né? E aí fica a interpretação, a gente não pode cravar, explicar exatamente o que é, porque isso é da cultura deles, de milhares de anos. Então pode ser uma garça, pode ser desde um mamífero que eles caçavam e registravam esse momento como alguma conquista. A ação do tempo é natural, mas intervenções humanas sem planejamento podem provocar danos irreversíveis e descaracterizar estruturas que levaram milhões de anos para se formar. É muito importante a geoconservação para a promoção do turismo na nossa região, um turismo consciente, do ecoturismo e também das trilhas. Nós temos aqui uma paisagem muito bonita, composta por caatinga arbórea, caatinga arbustiva, e que boa parte do ano é bem verde, tem muitos frutos, nós temos diversos animais que precisam ser conhecidos, preservados, né? Aqui, por exemplo, infelizmente nós encontramos hoje um exemplo do que não se deve fazer em um sítio arqueológico. Não se deve tocar nas pinturas rupestres e muito menos riscar, depredar, destruir um patrimônio histórico de milhares de anos.
Aí você imagina, você chega num sítio desse para contemplar e se depara com a depredação dessa. Pinturas e gravuras que estão aqui há 2, 5, 10, 20 mil anos. E uma pessoa chega sem um entendimento correto, sem uma educação ecológica correta e acha que pode marcar aqui o seu nome, que pode levar algum pedaço. Então não deve se fazer isso. A gente recomenda que sítios arqueológicos, sítios paleontológicos devem ser contemplados. Esse conhecimento deve ser levado à frente, você deve fotografar, visitar sim essa região, mas sempre mantendo a preservação, que é extremamente importante, Marina, para a nossa cultura, para a preservação da nossa história local. Entre tantas descobertas científicas, há também quem tenha acompanhado essa história de perto. O Senhor Jesus mora na região a vida toda e viu de perto o interesse dos pesquisadores crescer ao longo dos anos. Foi ele quem presenciou algumas das primeiras visitas realizadas na área e guarda lembranças de encontros com estudiosos que ajudaram a revelar a importância desse patrimônio. Entre eles, a arqueóloga doutora Niede Guidon. Nasci e me criei aqui, saí um pouco para fora trabalhar, mas sempre voltando para cá. A gente via isso daqui, essas pinturinhas aí, mas a gente achava que isso daí não era nada, era coisa mesmo da pedra mesmo, da natureza mesmo, nós não achávamos que não era nada. Aí, em passado tempo, a Niede Guidon apareceu por aqui, olhando aqui nessas beiras de pedra aqui, e deu fé dessas figurinhas aí, essas gravuras, não sei como é que é. Aí foram cercar, mandaram cercar aqui, inclusive o rapaz está aí, mandou ele cercar. E aí foi fazer rescavação, acompanhando aí, meu menino trabalhou aqui, meu filho trabalhou aqui, fazendo a escavação para eles, peneirava a terra ali. Só que ela não deixava eles ver aquelas coisinhas que eles achavam que nem a cerâmica, que eles acharam osso, enterrado aí, pedacinho de osso. Como é que diz? Coisa de circa, tipo assim, louça. Acharam enterrado, só que eles levaram tudo, desde o começo ao fim, fazendo escavação. Só que quando eles achavam, elas pegavam e não mostravam mais eles, já tiravam para outro canto, já olhando com os binóquinhos aí, já botando dentro de um saquinho de plástico e guardando, e lacrando já fazia lacrar. E aí ninguém sabe o que era isso daí, mas a gente não pensava que isso daí não vinha a ser nada. Um patrimônio capaz de atrair visitantes interessados em conhecer paisagens únicas e compreender um pouco mais da história da humanidade e da própria terra. Brejo do Piauí desponta como um destino promissor para o turismo ecológico, de fácil acesso e marcado pela forte cultura regional. O município oferece aos visitantes uma imersão na natureza e nos costumes do sertão piauiense. O turismo hoje está crescendo muito na nossa região, principalmente depois da nova lei aprovada no Congresso, incluindo o roteiro Serra da Capivara, e o Brejo pertence ao parque Serra da Capivara, junto com mais 3 municípios. Então, foi muito pouco explorado o Brejo. Na nossa gestão, comecei a incentivar essa nova exploração, esse novo turismo ecológico no nosso município. É um potencial muito grande para atender e com isso vai desenvolver nosso município cada vez mais. Com essa rota turística que estamos criando em Brejo do Piauí, a comunidade só tem a ganhar. Com esse fomento de pessoas no nosso município, o comércio em si sai ganhando. Porque o fazedor de cultura vai ter como mostrar o seu trabalho, vender a sua arte, o comércio local, a culinária vai ter destaque e, é claro, evidente, todos têm a ganhar. E é direto da Pedra Furada de Brejo do Piauí que eu encerro a expedição por este município que é rico em geodiversidade, arqueologia e paleontologia. Até mais! Agora, vamos para outra região no sul do Piauí, o município de João Costa. Acredita que lá tem 52% do território da Serra da Capivara? Apesar de pouco conhecido por turistas, lá tem um grande potencial, com várias paisagens deslumbrantes. João Costa guarda uma curiosidade que pouca gente conhece. Embora a Serra da Capivara seja frequentemente associada a São Raimundo Nonato, é neste município que está a maior fatia do parque.
mais da metade de toda a área protegida. Antes de se tornar uma referência mundial para a arqueologia, a Serra da Capivara precisou ser desbravada. Foi a partir das expedições lideradas pela arqueóloga Niede Guidon, ainda na década de 1970, que a região começou a revelar ao mundo a riqueza de seus sítios arqueológicos e os vestígios deixados pelos primeiros habitantes da América. Foi feito um trabalho muito forte de diagnóstico e prospecção para mapear o que é que se tinha de patrimônio cultural arqueológico dentro dessa área, e foram aí identificadas essas centenas e centenas de sítios, né? Mais de 800 sítios arqueológicos com pinturas rupestres. E a partir daí as pesquisas, e percebeu-se, né, o próprio trabalho da doutora Niede na região, que não se limitou apenas à pesquisa. Descobriu uma região extremamente rica do ponto de vista cultural também, além de ambiental, por estarmos aí no bioma Caatinga, né, um parque nacional dentro desse bioma Caatinga, que preserva aí espécies ainda primárias, né, do bioma. Esse acervo incrível de sítios arqueológicos com pinturas rupestres. Durante décadas, a doutora Niede Guidon percorreu esta região em busca de respostas sobre o passado. E foi justamente dessas expedições que nasceu uma das mais importantes pesquisas arqueológicas do país. Dentro desses sítios foram preparados 204 sítios. O que seria essa preparação? Abertura de estradas e trilhas, infraestrutura de acesso com passarelas, né, com a interpretação ambiental, com placas de sinalização. Dentre esse trabalho, né, nós temos aí o município de João Costa do Piauí, que detém a maior área territorial, é mais de 50% da área, e que tem sítios arqueológicos assim, extremamente belos e importantes do ponto de vista científico. Quando se fala em Serra da Capivara, quase sempre os holofotes se voltam para os destinos mais conhecidos. Mas existe um outro lado desse patrimônio que ainda é pouco explorado. Nós estamos em João Costa, um município com potencial turístico, mas que muitos brasileiros ainda desconhecem. Mas a riqueza de João Costa não se limita aos sítios arqueológicos. A paisagem, a biodiversidade e as características únicas do território mostram que ainda há muito a ser estudado e conhecido nesta parte do sertão piauiense. Mapeados e registrados já existem, o que falta é fazer mais pesquisa, né? Então nós já temos os sítios, mas é importante que se façam mais pesquisas do ponto de vista cultural e também ambiental. Ali, aquela região de João Costa é uma área muito importante também para os estudos ecológicos, sobre a flora, sobre a fauna. A senhora falou sobre o potencial das belezas naturais que existe em João Costa, né? Os sítios arqueológicos. O que significa, o que representa esse potencial para a comunidade, também para toda a região? Veja, o parque é nosso maior tesouro. Então ele tem um significado, além dele ter um significado muito grande para toda a humanidade, para nós que somos aqui, que nascemos aqui dentro, tem um significado simbólico, tem um significado ancestral, que tem para essas pessoas também do município de João Costa, de Brejo, de Coronel José Dias, de São Raimundo Nonato, mas especialmente, eu gosto de dizer, especialmente de João Costa, que está ali mais próximo, e eu como uma pessoa que tenho também familiares em João Costa, porque minha família foi desapropriada e era dentro dessa área de João Costa, eu tenho me esforçado enquanto gestora do parque para ficar mais próximo dessas pessoas, dessas comunidades, incentivá-las a participar mais do desenvolvimento desse território, porque não tem mais volta. O parque é o nosso maior potencial, então nós que nascemos aqui, que vamos ficar, eu digo assim, nós que vamos ficar, é que temos que garantir que isso continue sendo conservado e sendo preservado para nós que estamos aqui no presente e para as gerações do futuro. Mais do que vestígios de um passado distante, os sítios arqueológicos da Serra da Capivara ajudam a contar a história dos primeiros grupos humanos que habitaram estas terras.
Um legado que atravessa milhares de anos e segue presente na identidade da região. Através de trilhas desafiadoras e belas paisagens, conhecemos João Costa. A gente foi na Toca do Morcego. Nessa segunda reportagem, você vai ver a maior pintura rupestre já registrada no Parque Nacional Serra da Capivara. A nossa expedição por João Costa mostra que o município guarda sítios arqueológicos pouco conhecidos do grande público. Seguimos viagem por trilhas ainda mais desafiadoras para conhecer de perto riquezas naturais e históricas que ajudam a contar a ocupação humana nesta região. As trilhas cortam áreas de vegetação nativa, passam por formações rochosas e levam a cenários impressionantes. E em João Costa a gente encontra a Toca do Morcego. Nosso guia, o Alexandre, vai explicar um pouco para a gente o que está por trás deste local, o que a gente encontra aqui. Para você que pretende vir visitar, conhecer as belezas naturais, entender um pouco melhor sobre esse ambiente. Bom, esse local ele foi feito uma escavação, né, que é a Toca do Morcego. É um local que contém pinturas que contam uma história do homem que viveu, passou por aqui, né, que é os nômades. Eles eram caçadores e coletores, então eles viviam do que ele encontrava na região, né. Então aqui foi deixado rastros deles, né, que nós podemos observar pinturas que são umas pinturas feitas com óxido de ferro, né, que é o que predomina, que é o vermelho, né. Nós temos também na cor amarela, que é o goitita, né? Temos o branco, que é o gipsita ou caulinita, e temos o preto, que é de carvão vegetal ou de ossos queimados, né? Então você observa que aqui tem no preto também, ó. Não é em todos os sítios que a gente encontra uma coloração preta, né? E nem o amarelo, e tem o cinza, que é uma mistura do vermelho e branco. Essas pinturas elas se dividem em tradições, né? Que é a tradição Nordeste e Agreste, e temos também a geometria dentro dessas pinturas, né? Que a tradição Nordeste ela vai te representar sempre um movimento e total preenchimento da pintura, né? A Agreste ela já vai ser aquelas pinturas mais isoladas, né? De bonecões, figuras total preenchida, tanto faz quanto de ser de pessoas ou animais, né? Então isso vai nos dar um direcionamento para a gente viajar no tempo, né? Porque até mesmo o homem pré-histórico ele não está mais aqui para nos contar o que seria essa temática deles, né? O que eles estavam querendo descrever. Mas nós temos a nossa imaginação que nos leva a entender algo da nossa criação, né? Essas pinturas também você observa que ela tem um estilo diferente, né? Ela tem um contorno e um geometrismo por dentro, né? Que isso caracteriza o estilo Serra Branca, que nós temos também vários estilos, né? Que foram caracterizados. O estilo Serra Branca, Serra da Capivara, que é esse total preenchido, e temos a figura vazada, sem preenchimento, que é o Serra Talhada. O conhecimento sobre esse patrimônio também transformou a vida de quem mora por aqui. Ao longo dos anos, moradores foram capacitados para atuar como guias turísticos, compartilhando histórias, saberes e ajudando a preservar uma riqueza que hoje atrai visitantes. Eu participei de uma das escolas dela, era um período de tempo integral, né? Naquela época ninguém sabia o que era nem tempo integral em escola, e ela conseguiu trazer esse processo para cá. Foi um período de muito aprendizado, né? Que ela trazia, eu lembro que eu recebi uma televisão da mão dela, que ela doou para a escola, lá no Museu do Homem Americano, né? Então é algo que nos dá mais um ego para poder seguir, né?
Quando eu fiz o curso, eu já acompanhava grupos, né? Então aí eu fiz o curso de guia de turismo e depois eu fiz o curso de condutor, né? Diretamente com o parque. Então, assim, é um aprendizado com pessoas experientes que trabalharam diretamente com Nied Guidon. Eu soube que aqui, em João Costa, a gente encontra uma das maiores pinturas rupestres de toda a Serra da Capivara. É isso mesmo, Alexandre? Sim, nós temos a prova viva que nós estamos de frente para ela, né? Que é uma figura humana, né? Que você vê que ela tem, se for medir, ela dá mais de 1,5 m, né? Então é uma das maiores pinturas que nós temos no Parque Nacional Serra da Capivara, né? E que encanta, né? Devido ao tamanho, devido ao cuidado que eles tiveram para fazer essa pintura, né? O detalhamento. Então você vê que aqui tem geometrismo por dentro, né? E tem uma dor em cima na cabeça, né? Como se fossem pessoas que fizessem rituais. Em cada trilha percorrida, em cada paredão observado e em cada pintura preservada nas rochas, existe uma história esperando para ser conhecida. Preservar esse patrimônio com cuidado, limpeza e respeito à natureza é garantir que as próximas gerações também possam conhecer e aprender com esse legado. João Costa possui uma riqueza única. Com mais de 1000 sítios arqueológicos, a nossa expedição foi até a Toca da Onça, que lá tem uma pintura rupestre de felino que é a maior em toda a Serra da Capivara. Estas rochas guardam marcas deixadas há milhares de anos, vestígios que ajudaram a projetar a Serra da Capivara para o mundo e alimentam uma teoria que ajudou a forma de olhar para a chegada dos primeiros habitantes das Américas. Tem uma teoria que os Estados Unidos ele usa, que o homem chegou na América pelo Estreito de Bering, lá entrando pelo Alasca. E esse povos que entraram nesse período eram nômades. Eles saíram pelo litoral, catando semente, caça, e foram descendo o litoral, pegaram a América Central e desceram para a América do Sul, e chegando até a nossa região. Mas com a chegada da Nied Guidon, na região de São Raimundo Nonato, Coronel Zé Dias, especificamente João Costa, onde acharam as urnas, perceberam com a datação do carbono 14 que essa quantidade de fóssil mostrava uma datação científica diferente do que os americanos entendiam. Mas que seja fogueiras e algumas ferramentas, com a datação a gente consegue comprovar que o primeiro homem das Américas morou aqui, na nossa região, e foi achado aqui em João Costa. E isso mostra que o berço da humanidade está aqui, concentrado aqui nessa região. Para quem visita a região, a experiência é além de uma aventura, é uma verdadeira viagem ao passado. Eu sempre ouvia falar, né, da Serra da Capivara e nunca imaginei que a Serra da Capivara tinha uma imensidão dessa aqui na cidade de João Costa, né? Eu conhecia a Pedra Furada lá de Coronel Zé Dias, mas essa aqui é extraordinária. Porque a gente sempre busca uma aventura, um descanso, um lazer. E eu não sabia que aqui em João Costa é tão imenso esse parque. A cada trilha, novas descobertas. As pinturas preservadas nas rochas revelam cenas que resistiram à ação do tempo e ajudam a contar a história dos povos que viveram por aqui há milhares de anos. Estamos em um dos pontos principais, que é destaque. Aqui é o sítio arqueológico que é conhecido como Toca da Onça. Eu quero saber o porquê. É um motivo bem curioso, né, Tiago? Explica pra gente. Muito interessante. Estamos aqui, pessoal, na Onça Branca, né? Ou Toca do Estrevo 3. O nome da toca é porque tem essa beleza aqui nessa arenita, né? Nessa rocha de arenito, certo? E é o felino maior do parque, né? Que tem aqui no Parque Nacional Serra da Capivara, no sítio arqueológico. Chegamos na Toca do Arapuá do Gongo. Tiago, aqui tá cheio de pinturas, né? Isso. Você consegue contar pra gente um pouco da história do que era essa pedra? Sim,
A gente está aqui numa toca, né, que ela é de arenito, isso. E aqui era um abrigo de caçadores, como vocês podem ver, né, caçadores e coletores, né. Aí aqui tem as pinturas rupestres, isso. É de 13 a 12 mil anos, certo? É que e tem várias cenas, né? Tem várias cenas. E o que são essas cenas? Fazia parte do cotidiano deles? Isso, é um conflito que está havendo aqui, como a gente pode observar, né? Podemos ver. Isso, eles retrataram esse conflito, entendeu? Nas pinturas rupestres. Aqui temos cenas de veados, né? Tem o veado galheiro também. Cada descoberta encontrada por aqui ajuda a montar um quebra-cabeça do passado. Entre elas, as urnas funerárias pré-históricas, peças que guardam importantes pistas sobre os povos que habitaram esta região há milhares de anos. Nós estamos aqui num dos sítios, né, arqueológico, que foi encontrado um dos vestígios mais antigos das Américas, nesse sítio, no qual foi encontrado mais de 12 urnas funerárias, tipo um enterramento, tá entendendo? Que tinha de pessoal que convivia nessas tocas, né? Aí eles se abrigavam aqui como caçadores e coletores e tinha, quando alguém falecia, acredito que tinha tipo aquele enterramento aqui. Aí, como vocês podem ver, eles não escavam totalmente, eles deixam aí em torno de 10%, para futuramente, se alguém contestar, eles retornarem a escavação aí, para ver se encontra algum vestígio aí de fogueira, material líquido. Em João Costa são mais de 1000 sítios arqueológicos, um verdadeiro tesouro preservado nessas terras que representam um enorme potencial para a região. Para o município, a riqueza histórica também representa a oportunidade de desenvolvimento e fortalecimento do turismo. Hoje nós temos o maior patrimônio, né, arqueológico e tendo dentro do Parque da Serra da Capivara o maior território. Nós temos aqui um território de 52%, que é dentro que João Costa fica com esse maior fatia do parque, 52%, e os maiores sítios arqueológicos. O grande potencial que João Costa tem, a gente fala aqui para aquelas pessoas que é amante do turismo e que gosta de investir para receber e para acolher os turistas, João Costa tem um potencial muito grande. E o potencial da região tem chamado a atenção até mesmo para outros segmentos. Pela primeira vez, o cenário que guarda vestígios do passado será palco de um evento esportivo de alcance nacional. Nós recebemos o convite da Prefeitura de João Costa para fazer uma das etapas da Trum Series, que é o maior circuito de corridas em trilhas do Nordeste. E logo que viemos aqui, ficamos encantados com esse lugar e enxergamos a oportunidade de unir esporte, turismo e desenvolvimento local. Então, no dia 18 de julho, nós iremos realizar a terceira etapa do circuito 2026 da Trum aqui em João Costa, na Serra da Capivara. João Costa segue mostrando que preservar a história também pode ser uma forma de construir o futuro. Encerramos a nossa expedição por João Costa, cidade que tem mais de 52% do território da Serra da Capivara. A nossa equipe fez essa viagem belíssima e rica em estudos, conhecimento para toda a humanidade. E a gente recomenda que você e sua família também façam uma experiência como essa. Te agradeço pela audiência e agora você fica com a 10cast com a Beatriz Ribas. Tchau, tchau e até a próxima!